Turra. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de janeiro de 2010, sábado. O verbete é 1436. 4 páginas, 48 elogios e 7 máximos. O tema, ator de teatrão. A especialidade, elencologia. A definição. O ator de teatrão é aquela consim, homem ou mulher, atriz de teatrão, sempre desempenhando papéis sociais ou desenvolvendo ações contrárias ao processo evolutivo, não raro anticosmoéticas, regressivas, em condições não exemplares. A máscara facial falseando o teor da autopensalidade real. Os múltiplos papéis errados desempenhados pelos atores canastrões no palco da vida humana. A pesquisa da falsidade humana por meio de personagens marginais. As peças dos besteróis, as farsas, as mistificações, as falsificações, as paródias, a opção por teatralizar a vida, o sorriso amarelo, a diplomacia sociosa, a conversa fiada, a mentira deslavada, o falso testemunho com ares de legitimidade, a plateia extrafísica iludibriável. Eu quero dizer para vocês que na efeitologia tem um S a mais lá. Um S, depois do S tem um A a mais. Agora, na personologia, na argumentologia, tem 15 categorias de pessoas, atores ou atrizes de teatrão, com os réus transformadas anticosmoéticas, classificadas de acordo com expressões populares, ou seja, por meio dos codinomes cunhados pelo povo. Na remissologia, eu falo do antepassado de si mesmo, no desviacionismo, na imitação individual, na inautenticidade e no palco existencial. Agora, a frase enfática. A personalidade do ator de teatrão, homem ou mulher, caracteriza específica faceta das consciências urbanizadas e renascidas nessa dimensão intrafísica no terceiro milênio. Você já foi vítima de algum ator de teatrão? Em quais circunstâncias? Agora, pergunta. Iniciei com a projeciologia através do livro Viagem Fora do Corpo em 1995. Com a prática dos exercícios ali contidos, tive minha primeira projeção no dia 6 de setembro de 95. A partir daí, movimentava a energia todas as noites e entrava em estado vibracional constantemente. Li dezenas de livros e participei de 2 cursos realizados aqui em Canoinhas pelo IIPC. Os afazeres cotidianos me distanciaram da prática. Seguidamente, mesmo exercitando intencionalmente, às vezes ocorre um fenômeno vibratório. Sei que isso é algo que vai me acompanhar ao longo da vida. Me acostumei com isso e me sinto bem em entrar nesse estado vibracional. Não consigo ter um objetivo de projeção quando o estado se instala, e acho isso uma perda de tempo. O que posso fazer para ter uma projeção com mais utilidade? A primeira coisa, você não tem projeção nenhuma boa, não. Você tem projeção que deve ter sido até um pouco pesadelar, mas é um processo onírico. Se fosse, você teria mudado sua vida. Os fatos e parafatos estão falando contra você, suas afirmações. A hora que você pega uma projeção com mais utilidade, mostra que você não fez nada. A projeção é autopersuasiva. Quando ela é autêntica, ela muda a vida da pessoa. É antes dela e depois dela, tem uma linha divisória. Agora, o que falta em você é estudar o EV para valer, é praticar a TENEPS para valer, é assumir o auto-parapsiquismo para valer. O mais, o que você quer na vida? Você não decidiu nada. Você vai levar isso assim? Você é diletante na vida? Você está brincando de viver? Você está de férias?
Se essas coisas levaram a isso, e outra coisa, se de vez em quando o estado vibracional vem em você espontaneamente, estão te puxando a orelha, o dedão do pé, a outra orelha, o nariz, o dedo, cabelo. Você não está sabendo nada. Isso aqui, ó, você é uma demonstração cabal, não é cabral não, cabal, dos diletantes da vida. Diletante. Se você não sabe o que é bom olhar no dicionário. Professor, eu sou um de lá, daqui. Minha última vida foi em outro planeta, dimensão. A lembrança dessa retrovida me foi muito difícil ser integrada por mim. Hoje o amparador de função de Tenebres é de outro planeta. Há alguns anos, no movimento espírita, eu tinha muito preconceito com essas energias, pois sendo de lá, achava que eles não poderiam entender a dinâmica evolutiva humana. O que o senhor pode comentar sobre isso? Quais as influências de consciência transplanetária da conscienciologia? Olha, eu penso que no seu caso está faltando uma coisa, mais autorretrocognições. O processo devia ser mais persuasivo. Se há questionamento da sua parte, é porque o negócio não está ainda um pouco obscuro. Se ele vê, as suas retrocognições não foram, vamos dizer, satisfatórias. É preciso ter mais, para essas coisas ficar mais claras. Uma outra coisa também. A gente, numa condição dessa, quando a pessoa vem de outro planeta, ela quase sempre, quando ela ressoma aqui, ela tem chance de ajudar uma opção de coisa. O que é que você já fez de novo? Isso também é importante, eu não sei. Precisa de saber. Quais são as verpons criadas por você, do ponto de vista plástico, concreto, material, etc. Todo mundo que vem para cá tem que apresentar um servicinho excelente, diferente, peculiar. Vamos examinar isso aí também. Acho que aí está precisando mais retrocognição. Isso vai ajudar muito você e todo mundo que trabalha com você. Em algumas projeções encontrei com minha duplista e desenvolvemos trabalho de assistência. Outras vezes desmascarei assediadores passando por ela. Esclareço que minha duplista não admite as projeções, embora respeite minha opinião a respeito. Quero saber se o caminho para esclarecê-la com relação a essa realidade é deixá-la ciente dessa experiência no ato e energizá-la, para que a mesma se lembre dos fatos ao acordar. Quais riscos corremos com relação aos assediadores estando projetados? O risco é de ressoma, dessoma e etc. Uma opção de coisa nesse sentido. Agora, com respeito à sua duplista, tem uma pergunta. Ela entra em transe patológico, você, na vigília física ordinária? Se ela entra em transe, tem uma saída muito fácil. Agora, se ela não entra, é mais difícil. Mas se ela entra em transe, é só filmá-la, sem ela ver. Filma na hora que ela estiver em transe patológico, se é que ela tem transe patológico ou não. Por exemplo, num caso desse, ela está fazendo projeção com você, uma das coisas que mais ocorre é o seguinte: você está dormindo lá com ela, às 3 horas da manhã, levanta, se senta na cama, fala a opção de coisa está falando e pode deitar. Olha isso, o que ela está falando e o que acontece, que às vezes acontece é isso. Agora, nesse ponto é filmá-la, que assim vai mostrar que ela entrou em transe. Isso pode mudar tudo. Agora, se ela não tem nada, aí o problema é você mostrar exemplarismo projetivo ou projeciológico. Mostra para ela o valor da projeção. As projeções levam a gente para a conscienciologia, a cosmoeticologia. Mostra isso para ela. Tive a indicação de finasterida para diminuir a queda de cabelos. Porém, por atuar sobre os hormônios, fico pensando se isso não seria ou não teria uma implicação energética. Enfim, me parece uma boa ideia manter meus cabelos. Porém, não sou assim tão apegado. Se isso for afetar minhas práticas energéticas, a circulação das energias, eu não é apegado se isso for fazer mal. Qual a sua opinião? Olha, primeira coisa é o seguinte: hormônio é problema. A minha calvície não é problema. No entanto, eu já tive um câncer aqui, por ser calvo.
que a luz com o processo lá, UV, bateu. Agora eu pergunto, a sua calvície é problemática? Qual o maior problema para você? A calvície ou o hormônio? O hormônio pode dar mais câncer do que a calvície. A calvície, por exemplo, a gente pode usar chapéu do jeito que eu uso, já ajuda. Agora, o hormônio é um problemão, porque nunca se sabe que hora que ele vai atuar e quando vai atuar e o tamanho que ele atua. O hormônio é uma das coisas mais difíceis de lidar dentro do processo farmacológico e dentro do processo terapêutico. No verbete constrangimento cosmoético, o senhor não usou a palavra vergonha no verbete em si, porém comentou na tertúlia que quem tem vergonha na cara sente constrangimento cosmoético. Estou trabalhando um artigo sobre esse tema. E antes de assistir a tertúlia sobre constrangimento cosmoético, estava usando a palavra vergonha para descrever esse sentimento de desconforto ou embaraço frente às próprias autocorrupções. Muitas vezes a expressão tomar vergonha na cara funciona como um puxão de orelha terapêutico para ajudar a pessoa a sair das autocorrupções. Queria saber se a omissão da palavra vergonha do verbete foi de caso pensado. O professor julga a palavra vergonha imprecisa, prostituída ou pesada? Sim. Eu não coloquei porque ela é vulgar. E outra coisa, eu posso falar uma coisa no colocalismo, que é o que eu falo aqui, por isso que a docência é uma coisa boa. Mas eu não vou fazer uma coisa definitiva dentro daquilo que eu escrevo. Quando eu escrevo, eu tenho que depurar aquilo que eu escrevo. Constrangimento é uma palavra muito mais de finesse, de educação, de bom tom, de erudição, do que vergonha. Vergonha está prostituída, do jeito que você está falando. Então, o problema todo é o seguinte, use aquilo que você está fazendo no seu artigo, o que você quiser. Agora, veja o processo, o que é. Agora, constrangimento. Você olha que arranja outra expressão melhor do que essa. Vergonha não é melhor do que ela, não. É pior. Pensa nisso. Agora, falta de vergonha na cara, eu venho falando aqui. O povo que me pergunta as coisas, isso aí eu preciso, porque é a parte da impactoterapia, a consciência ou cosmoética destrutiva, no caso. A gente tem que mostrar a realidade. Confio muito em suas orientações. TENEPS, nesse momento que me encontro, me impulsionaria ou teria mais assédio do que já tenho? Ou estou enganado? Qual a sua opinião? Eu acho que aí, tem uma abordagem sua errada. A TENEPS sempre ajuda. E quanto mais assédio, mais TENEPS. Agora, tanto da pessoa como de outro. O processo todo é a pessoa enfrentar isso. Por que você não enfrenta? O que está faltando? Eu não vejo motivo. Pensa bem. TENEPS é sempre para ajudar. TENEPS é terapia. Vivemos nesse teatrão intrafísico, onde, estatisticamente falando, uma pessoa comum conta 3 mentiras a cada 10 minutos de conversa. Está um pouco exagerada essa estatística dele, não está? E tendo um aumento progressivo de consciências urbanizadas e renascidas, como evitar se deixar enganar? E como evitar se auto-enganar, visto que o auto-engano é um dos fatos mais comuns da vida? O problema é o seguinte, isso do auto-engano ser comum na vida não quer dizer nada. O serenão não se engana. E ele está por aí. Isso é bobagem. Outra coisa, eu não admito que toda pessoa, o tempo todo, cada 10 minutos, ela fala 3 mentiras. Eu aqui, por exemplo, eu passo exatamente 1 hora, são 60 minutos, são 6 vezes, mais 50 minutos, eu passo 11, 10 minutos cada dia. E eu não estou tentando contar mentira aqui, não. Vamos devagar com esse negócio, está muito exagerado isso aqui. Agora, outra coisa. Realmente tem um aumento de consciência urbanizada e renascida. Agora, engano. O engano existe porque as pessoas têm boa vontade, boa intenção, ou, se não, elas são imaturas e inexperientes. O que falta para a humanidade, falta para nós todos, é caminhar com autodiscernimento. O que falta para você é dar valor para o seu autodiscernimento. Autodiscernimento é saber distinguir o que presta daquilo que não presta. O que é o engano daquilo que é o real.
o que é o melhor daquilo que é péssimo. Esse é o caminho, não vejo jeito. Agora, o teatrão, ele existe para quem quer. Eu tenho que viver dentro do teatro da vida. Mas as manifestações de, vamos dizer, histrionismo que eu tenho são mais aqui quando eu falo, quando imito uma pessoa. Mas o meu teatro, eu não brinco em serviço, porque com essas consciências em torno da gente o tempo todo, a gente não pode estar fingindo. Não pode estar fazendo muita besteira, a gente tem que ser mais autêntico. Quanto mais real, mais autêntico, mais honesto, melhor. Eu até vou falar num processo de honestidade aqui daqui a pouco. Fica por aí vendo, que você vai ouvir o que eu vou falar a meu respeito. Poderia informar algumas dicas para construir uma GESCOM, por exemplo, um livro relativo aos 6 meses iniciais da TENEPS? Aí é você que sabe, né? 6 meses eu já toquei nesse assunto, né? Agora se vire. Agora, uma coisa boa é escutar como é que foi os primeiros 6 meses de cada consciência que você encontrar que é tenepsista. Tive algumas ideias sobre isso, porém gostaria de fazer isso de maneira organizada, técnica e planejada. A primeira coisa é isso. Faça uma consulta com reportagem, entrevista com 100 tenepsistas, homens e mulheres. E pergunta como é que foi os 6 meses iniciais de cada um. Você vai encontrar gente que passou mal, gente que desistiu, gente que não sentiu nada, gente que ficou mais ou menos, gente que teve acidente. Tudo isso você pode colocar no seu livro. Você tem um big de um livro para publicar. Gente, eu estou aqui com Infos Cognópolis, que é uma publicação, ano 1, 7, 8, novembro e dezembro de 2009. A secretária de comunicação é a Cíntia Braga. Agora aparece Alexandre Baltazar, gestor geral do Polo Consciência Docente e Sedimento. Agora, ó, tem uma série de fotos, uma série de coisas, é um monte de página. Agora, é uma publicação sui generis, porque não tem nenhum número da página, não tem nada. Se alguém quiser ver, tem muita coisa aqui interessante. Tá certo? Não tira na ordem, não, porque senão eu vou, não sei porque não está numerado, tá certo? Agora, o que eu falei para vocês, eu quero ser honesto com vocês, como eu sempre quis ser. Então, eu quero falar o golpe que eu estou dando aí na turma, mas eu não contei desde o primeiro dia, porque se eu contasse, ia perder a graça, e também eu ia influir nas manifestações, ou nas manifestações. Vocês sabem que eu pedi há muitos dias para o povo me ajudar para fazer uma listagem de militares. Estão me ajudando, mandaram um monte. Logo em seguida eu falei de data relevante e pedi para me ajudar nas datas relevantes. Também estão me ajudando. Agora, o meu problema não era só isso. Eu agora já tenho uma pasta com calhamaço dessa grossura com o material que me mandaram, fora os meus. Agora, tudo por quê? Eu estou fazendo um verbete que está me dando trabalho, porque eu quero fazer uma coisa mais, vamos dizer, depurada. Agora, qual é o verbete? Função do intermissivista. Vai, examina bem o que é. Qual a sua atribuição como intermissivista? Ó, dedão no nariz de vocês todos. Qual a sua função? Então, essa aqui é a função do intermissivista. Agora, com o calhamaço que eu fiz, eu estou tendo uma panorâmica, dando uma visão de conjunto de tudo que é que a turma pensa, como é que é. Junto com o meu material, eu vou fazer uma listagem, uma big listagem. Eu já tenho 50 itens. A função do intermissivista. Agora, ó, estou sendo honesto agora, mas veja, eu não podia falar nisso antes. Podia, não ia dar certo, para me fazer o pedido. Tá certo? Então, tem certas coisas que você tem que esconder a mão esquerda para mexer com a direita. Depois é que você traz a esquerda. É o processo do esquerdismo escondido, secreto. Agora veja, militares, data relevante, função do intermissivista. Tudo tem relação. Agora, como é que eu fazer um negócio desse? Eu já tenho material de tudo. A militares eu já tinha arranjado lá 20 itens, 100%. A data relevante eu tenho 33, muito bem estudado. A função do intermissivista eu já tenho 50. Entendeu?
Isso aí é mais sério, eu tenho que especificar bem como é que é. Função do intermissivista, um monte de coisa que a pessoa pode ter, mas eu queria ver o que é que o povo pensa. O que você acha? O meu golpe foi inteligente? Foi? Em cima do lance? Tem conexão? Tem lucidez? Tem coerência? Está entendendo? Eu estou mostrando que eu preciso ser honesto com todo mundo. Agora, tem horas que você tem que deixar a verdade para depois. E falar só uma parte essencial para orientar e ficar por isso. Agora, todo mundo, então, está me ajudando a fazer, na verdade, 3 verbetes em vez de 1. Vocês estão vendo que ser enciclopedista não é fácil. Agora, estou sendo de uma explicitude, de uma glasnost, de uma transparência, de uma honestidade total. Vocês não podem reclamar de mim. Pode falar, Luiz. Bom dia, professor. Página 82, ciclologia. O ciclo escondimento-revelação, o ciclo evolutivo, visibilidade, serenologia. O ciclo escondimento-revelação é justamente o que eu acabo de mostrar. Tá certo? Eu escondi e agora estou revelando o que é que eu fiz. Agora veja, alguém aí vai atirar pedra em cima de mim por causa disso? A minha desonestidade foi desonestidade ou foi apenas uma ocultação da verdade temporariamente? Como é que vocês imaginam essa condição? Mas veja, para ajudar, que eu poderia falar os 3 e explicar o que era, mas não ia dar o mesmo resultado. Então vamos entender. O ciclo de escondimento e revelação termina aqui, tá certo? Agora amanhã pode ser que tenha outra. Eu tenho aquilo que eles chamam as pegadinhas do Valdo. Essa aí é uma delas. Não foi eu que inventei essa expressão. É vocês aí que arranjaram essa. Não tem nada a ver com isso. Agora, de vez em quando, isso faz parte até do folclore, da tertúlia, faz parte do processo didático, pedagógico, tá certo? Às vezes tem. Agora o outro, é igualzinho que o negócio da vergonha na cara, faz parte do meu problema folclórico docente. Agora o ciclo evolutivo, visibilidade, serenologia. Então vamos entender. Visibilidade, eu sou uma pessoa que atualmente sou super visível. Essa visibilidade eu aumentei com as tertúlias. Isso, então, eu sou totalmente contra a serenologia do anonimato. Quer dizer, o anonimato da serenologia. Pode ser que isso vai entrar na minha ficha, que eu estava consciente do anonimato, no entanto, parti para uma visibilidade striptease consciencial absoluto. Isso deve pesar na minha balança, né? Daqui a alguns milênios. Isso deve ajudar. De modo que é um ciclo evolutivo. Primeiro você está na visibilidade, você vai passar para a serenologia. Alguns aí que chegam aqui e não falam nada, eles já estão um pouco já invisíveis, né? Agora, na minha terra tem gente que não acha que isso esteja errado, que esteja certo, está errado. E divide participar. Que é participando que a gente chega na serenologia. Se a pessoa ficar invisível antes do tempo, ela não vai ficar no anonimato do serenão. O que você acha? Está claro aí para você? O que vai fazer, né, Deus? Oi? A vida é dura. O que eu acho? Não. Tá certo. Muitas graças. Tem outra dúvida aqui na página 83. Sim. Em culturologia, o terceiro item, a violência... Os idiotismos culturais? A violência da indústria cultural. A violência da indústria cultural. Sim. O negócio é violento. Você olha só a indústria que eles fazem de certos rappers. Como é que isso ocorre? É muito bravo, muito difícil. Não é fácil. Não tem isso. Agora, por exemplo, às vezes, vêm os puxões de orelha da própria natureza.
Angra dos Reis, vocês viram, que eles acabaram com todas as festas de fim de ano. Inclusive aquele negócio dos barcos embandeirados, tudo isso. A última vez que eu vi, já tinha morrido mais de 20 pessoas. Deslizamento lá. Agora, ó, vocês que são antigos aí comigo no Instituto, ouviram eu falar sobre Angra dos Reis, não já? Vocês lembram o que eu falava? Claro. Agora vem. Isso aí é mais um caso de Angra. Agora, esse aí foi bravo pelo seguinte: pegou um monte de turista que morreu também no meio. Né? Agora, vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas essa, vamos dizer, posada que havia lá, Granfina, ela terminava o nome com a palavra Sacai. Quer dizer, a palavra cai, estava lá. Está entendendo? Agora, lá em Angra dos Reis, eu estive lá, estudei com Chico Xavier, nós estivemos lá, na época que nós fomos perseguidos pelo processo do Cruzeiro, lá, tempestade publicitária, nós fomos para lá. Então, eu fiz uma opção de experiência. Naquela ocasião, até a gente se interessou em comprar uma ilha para trabalhar lá, mas tinha que levar, por exemplo, um motor gerador, uma opção de coisa. E era um capitão, sabe, da Marinha, que era o dono da ilha. Porque lá tem centenas de ilhas, né? Mas essa era muito boa. De manhã, ela era 2 ilhas. Entende? Era uma ilha. Agora, de tarde, eram 2. Então, ela partia. Aquilo separava. Mas depois, eu fui examinar para ver o ambiente e desisti. Foi aí que eu comecei a estudar o que era Angra. Então, por exemplo, tudo que vocês pensarem que tem coisa negativa, vai para lá. Agora, o ambiente é bacané, cheio de coisa. Lá foi a maior prisão do Estado, lá e da área toda, que é Ilha Grande. A Ilha Grande. A Ilha Grande. Lá já houve terremoto, tremor de terra. Foram fazer as usinas atômicas, aonde que é que eles escolheram? Angra. Entende? Um monte de coisa. Isso aí, por exemplo, de lá, tem só 10% da cidade que é plano. O resto tudo é cheio de pirambeira que pode vir abaixo, porque a terra é friável. Ela não é boa, ela não segura nada. Inclusive... Agora, só aí tem 4 coisas dificílimas de existir. Tem a ver com ouro também, com a escravidão. Não, o problema não é só isso. Eu ainda não falei tudo. Se eu for falar, tem muito mais coisa. Mas tem mais uma, por exemplo, que é bom eu falar. Lá é que tinha os conventos que eles acharam os esqueletos de menino no túnel, que um convento juntava com o outro. Outra coisa, a hora que você vai chegando assim perto do convento, 1 quilômetro antes, você nota as energias negativas. A gente não sabe quantos morreram lá com a Igreja Católica através de séculos. Porque lá você sabe, tem muitos anos de vida. Né? É quase a idade do Brasil, aquela cidade. Paraty é muito antigo, começou em Agora Paraty. você sabe, Angra dos Reis, que é da época do negócio tudo. 500 e quanto? Pois é quase igual ao Brasil, vocês estão entendendo como é que é? O Brasil, ao que me consta, tem 509, não é isso? Quer dizer, lá tem, é isso? 510, hoje, né? Hoje. Então, você veja, professor. Quer dizer que está perdendo por 2 anos. 2 anos depois, os reis arranjaram Angra. Então, inclusive, foram mais de 30 mortos e 11 são na Ilha Grande. Então, é Ilha Grande e Angra dos Reis, exatamente. Assim, a Ilha Grande é terrível. Entendeu? Uma vez me chamaram para ir lá na Ilha Grande para ver as coisas. Você foi? Eu não. Agora, eu nunca mais voltei a Angra. Agora, veja, com isso, eu não quero acabar com Angra nem nada, não. É aquele negócio que eles falam sobre turismo. Uma vez eu dei até entrevista num periódico aí sério sobre esse caso, que eles queriam que eu falasse com toda honestidade o meu processo de estudo de energia. Então eu falei assim, Angra é negativo, Fernando de Noronha é negativo, pode ser que com o tempo as coisas vão melhorando, mas ao que me consta, Angra ainda não melhorou nada. Foi quando você falou também da Ilha de Páscoa. Outra coisa, eu estive estudando o processo de Umbanda lá, estive com a turma que vai para o Capu, aquele negócio, o Chico estava até comigo.
E estive examinando terreiro com eles para me ver o ambiente. O negócio não é fácil. A mulher falou assim, ó, eu desejaria mexer com terreiro, mas estou quase desistindo de trabalhar aqui. O ambiente é muito pesado para a gente. Isso é ela falando. Agora, ó, isso aí foi em 1964. Tá certo? Tem esse monte de anos à frente. São 45 anos. Professor, a gente viajou para Santa Catarina e foi na Praia dos Ingleses. E lá a gente percebeu também alguma coisa muito estranha. Assim, o padrão do local era bem complicado. Deu a sensação que numa região onde tinha umas dunas de areia, onde tinha uns moradores, a gente estava caminhando na praia, eu comecei a me sentir mal e sentei, né? Parei, não dei continuidade. E no outro lado da praia era mais limpo, mais aberto. Mas tem disso, né? A sensação... Todos os lugares são assim, é preciso de ver. Agora, ó, aonde vai muito turista, pode acontecer de tudo. Mas a sensação lá que tinha alguma questão lá também tem de a umbanda, alguma coisa negócio, assim. Né? Gererê, não sei, né? Jurerê. A gente voltou de lá, demorou alguns dias até para melhorar. Parecia que deu um embotamento das ideias, a gente não conseguia pensar direito. Tem gente que gosta de ir lá. O César esteve lá. A gente não volta lá, não. Eu não sei se foi nessa praia, mas eles foram noutra, eles foram no Jurerê. Né? Lá a gente não agora, volta mais. O prefeito esteve lá, a minha mulher esteve lá, tudo agora esses dias. Hein? Lá é grandão, eu sei. Acho que depende do local, né? Pode ter problema ou não. Agora, gente, ontem o senhor relatou a influência positiva exercida pela sua mãe no seu processo de alfabetização precoce. Gostaria de saber quais são as melhores atitudes, posturas e condutas que devemos ter em relação à educação multidimensional das crianças, para facilitar o processo de rememoração do curso, o período intermissivo e na recuperação precoce de contos pela consciência recém-ressomada. Isso seria possível e positivo? Sim. Isso aí é o caminho que eu sempre achei. Eu já falei com um monte de professoras, mães, para examinar esse processo. Isso aí, ó, você pescou um assunto que eu considero dos mais evoluídos que pode ter, porque ajuda a pessoa que fez o curso intermissivo na hora que ela chega aqui. Foi o que aconteceu comigo. Agora, só tem uma coisa séria. Quem faz isso, a mãe, tem que ter uma noção muito grande do processo multidimensional, extrafísico e principalmente uma condição muito séria da análise da personalidade da criança. Isso é muito sério. A minha mãe, por exemplo, conhecia bem que eu era filho dela, examinou bem a minha tendência, como é que eu era. Ela que estava trabalhando, ela trabalhou 35 anos no curso primário, sabia tudo. Tudo que vocês pensaram. Já pensou? As milhares de crianças que ela não tratou, que não teve contato. E outra coisa, dentro do grupo, lá era uma porção de sala, uma porção de professora, milhares de crianças, normalmente. Então, isso aí é que você tem que examinar. Agora, que vale a pena, vale a pena. Outra coisa, é bom você entrar em contato com a turma da Evolucim, que isso aqui é assunto da Evolucim. Isso pode ajudar vocês, você pode ajudar as pessoas lá. Quais as possíveis causas multidimensionais da ocorrência dos gêmeos chifópados? A conflitividade exacerbada entre duas consciências, tal como ilustrada no capítulo Combate no Esbarrancado, da obra Projeções da Consciência, poderia levar a uma ressoma dessas consciências na condição de gêmeos chifópados? Yes, sim, indeed, of course, sure. Isso tudo eu já falei na época que eu publiquei o livro. Aí tem quase 30 anos agora, nós estamos em 2010. Eu publiquei um livro em 81, já vão para quase 30 anos. Mas tudo isso tem, isso tudo é verdade. Eu acompanhei alguns casos desses, o povo brigando, o que aconteceu depois. Agora, eles às vezes fazem as pazes antes de ressomar. Na hora que entra no útero, começa a dar o processo, o embate, o impacto, o choque da energia. É esquisito isso tudo. Por isso que muita gente faz o curso intermissivo, tem um embate da energia, chega aí, vai crescer, começa a desviar.
fica mini-dissidente, depois volta como retomador de tarefa com a cara de pau maior do mundo, né? Tem um negócio. Mas veja, salve eles. Sempre a recuperação. Favor analisar o ator de teatrão, ditador, líder, chefe anticosmoético da baratosfera. Seria esse tipo pior, Hitler ou Stalin? Por exemplo. Sim, é por aí. Você pegou aonde dói. Tem um outro agora que é um ator que é dos piores que tem. Além disso, ele é meio anão. Que é aquele cara lá da Coreia do Norte, vocês já viram? Ele é de morte. E a cara dele? Aqui ele não tem carisma de jeito nenhum. A pior coisa que tem, eu tenho até pena, é um ditador não carismático. Quer dizer, o Stalin era assim. O Hitler, por exemplo, ele conseguia empolgar as massas. Outro que tem também, que empolga, é o cara de Cuba. Esse aí também, da Venezuela, também tem um pouco. Agora, para estar no nível de EPICOM, na escala evolutiva, a consciência EPICOM precisa ter um OFIEX em funcionamento? Não. Até o momento, a turma aqui não está exigindo OFIEX para ninguém, senão nós estamos perdidos. Aí dá aquela do Loche. Se gritar ladrão, não fica um. Aqui é essa reação contrária deles. Gritou, EPICOM! Não aparece, como é que vai ser? Se for falar, OFIEXista, como é que fica? No verbete EPICOM lustro, o professor coloca que o Max EPICOM tem uma OFIEX ativa. Porém, em geral, as pessoas relacionam a condição da OFIEX com a especificidade. O professor poderia esclarecer isso? É um critério ter um OFIEX para poder se classificar como EPICOM da escala? Não. Você precisa uma hora, quando você aparecer por aqui, você vai dar na reunião dos EPICONs. Como é que você... É o Conselho de EPICONs, quando é que reúne? A última quarta-feira do mês. Quando você aparecer por aqui, vem na última quarta-feira do mês, que a turma já te convida desde já. Eu posso falar em nome dos EPICONs? Posso? Então tá. Então, você está convidado para uma reunião para você saber quais são os EPICONs. E saber as querelas, as ruas e o processo. Professor. Ela escreve de vez em quando para cá. É muito comum. Por isso que eu estou falando que é bem possível que ela até já tenha estado por aí, não sei. Aqui. O senhor trouxe agora no início a função intermissivista. Eu teria duas perguntas para fazer. A primeira é se o senhor pretende dividir em função intrafísica e extrafísica, atividades intrafísicas e extrafísicas, e a segunda qual a relação? Veja, vamos olhar a filosofia do processo. Qual é o princípio que eu vou fazer o verbete? Eu quero esclarecer uma pessoa sem criar problema para o consulente da enciclopédia. Então, por exemplo, eu estou falando na Cognópolis, mas todas as Cognópolis, não é só essa nossa. Então, envolve todo mundo. Você está entendendo? É diferente. Então, tem que ser uma coisa mais universalista para ser entendida melhor. Senão vão ter problema com o processo. Você segura isso, que isso aqui é para você. Depois eu vou conversar com você. Você vai ficar aí até o fim? Aí eu te esclareço o que é, se você não entendeu, porque eu não explicitei o papel. Isso é só orientação para você. Professor, na realidade, só para concluir, então, na realidade, essas funções, o senhor vai se referir mais ao aspecto intrafísico mesmo? Não, tem extrafísico, né? Dependendo do que é, às vezes precisa ser extrafísico. Por exemplo, associação de vou falar de OFIEX, é extrafísico. Okay. Vou falar de centrais extrafísicas, é extrafísico. Tem o parafato. Porque até parafatologia. O aspecto das próprias profissões, por exemplo, vamos pegar o caso do pessoal lá do direito, os advogados. Sim, isso tudo tem. Mas agora o que eu quero falar é a função do intermissivista como intermissivista peculiar, característico, específico dele, diferente dos outros. Entendi. Como é que é? Tá. Agora não é fácil, não. É tanto que eu estou fazendo, explicitando mais cada coisa que eu faço. Mais do que eu fiz nos outros dois verbetes. Tá. Esse aí tem que especificar. Vai ser bem mais específico.
E ele vai ser maior, porque não tem outro jeito. Qual a relação das datas com esse verbete? As datas têm porque intermissivista tem. Por exemplo, eu sou intermissivista, então vim para cá. Que dia que eu vou fazer a TENEPS? A TENEPS é uma das funções do intermissivista. É ou não é? Tá claro? Agora pense, tem dezenas igual a TENEPS. Isso é só para te dar uma ideia. Tem muito mais. Professor, ontem o senhor falou sobre a gente falou bastante sobre a manga, né? Tem alergia dessa fruta. Tem alguma coisa a ver com... ela tem muita energia. Da terebintina. Como? Terebintina que ela tem. É a substância ela tem um detergente natural. Eu pensei que ia ser alguma coisa com relação à energia. Você tem alergia à manga? Tenho. Agora veja, eu estava certo. O que é que eu falei na hora do almoço? O que ela é? Miss Energia, ela. Ela é a Miss Energia. Olha, é só conviver com ela aí 10 minutos que vocês vão ver que a moça é terrível. Agora veja, a Miss Energia não se deu bem com a manga. É terebintina. Pois é, porque... Está na cara. Você tá entendendo? Eu adoro manga. Eu já falei que ela solta energia pelos poros. Você está entendendo? Ela é impressionante. Olha, às vezes a gente encontra pessoa igual ela, mas ela eu tinha falado desde que eu estava examinando ela lá. Nesses últimos anos é uma da que chegou aqui que tem mais processo. Ela é incrível. Tem homem que às vezes tem muita energia, nós sabemos disso. Por exemplo, o Luiz Bonassi, quando chegou, era desse jeito. Mas tudo... Você está entendendo? Agora, ele acalmou com o tempo, ficou educado, recebeu uns esbregues na vida, aquilo melhorou demais. Hoje ele está maduro com a história. Agora, ela ali não, ela está com a corda toda ainda. Está em plena ascensão, o negócio ainda está crescendo. A gente não sabe para onde vai isso. Agora, existe então as Miss Energia e os Misters Energia. Sempre tem. Você está entendendo? Agora, eu acho que tudo isso precisa de sossegar um pouquinho. Ela está sossegando. Depois que eu falei, ela está assim, mas... O laboratório de pensionologia ontem funcionou. Sim. Todo o gesto dela, até com a cabeça, tudo é... Entendeu? Ela é incrível. Olha lá, gente, olha o jeito dela. Se ela for falar com vocês, fora de série ela. Agora veja, o negócio dela, que é uma coisa rara, é a mesma coisa do Luiz, uma coisa difícil. As psicosferas são positivas. Porque geralmente tem esse povo que é assim, que é um monte de artista. Vocês vão ao circo, vocês vão encontrar gente assim. Às vezes tem aquela pessoa que é desse jeito. Outra coisa, às vezes já está trabalhando no circo há 20 anos e ainda está saindo energia pelo ladrão. Agora, outra coisa, muitas dessas pessoas ficam com um processo de tirotoxicose. Entende? É o hipertiroidismo. Mas o hipertiroidismo, do ponto de vista do hipertiroidismo, porque a pessoa come depressa, não espera ninguém. Não é aquele negócio dos 15 minutos, meu, não. Ela não espera ninguém. Como é que é? Quase sempre é. Agora, nem sempre a pessoa sabe utilizar isso. Ela não sabe utilizar o tacto psíquico. Entende? E outra coisa, quase sempre não sabe. Por quê? A parte da psicomotricidade, do cerebelo, não permite que a pessoa aplique o discernimento. Ela está rindo, não, ela já sentiu na pele, que ela já passou por isso. É muita coisa. É verdade ou não é? Agora veja, é bom vocês estudarem isso. Essa menina, eu acho que vocês deviam de levá-la para servir de cobaia, colocar dentro de uma jaula, aquele negócio, porque senão ela começa a mexer demais. Então põe dentro da jaula, segura o negócio, a jaula assim de vidro, daquela bem, você está entendendo? Para ver, ela é fora de série. Eu já falei, tem certas pessoas que vêm aqui que eu acho que vocês precisavam de pagar para fazer estudo. Está entendendo? Vocês não vão achar isso todo dia. Ela é fora de série.
Professor Waldo, boa tarde. No verbete de ontem, na codigologia, o senhor colocou lá a identificação do Código Pessoal de Cosmoética. Aí fiquei pensando, o Código Pessoal de Cosmoética a gente identifica ou a gente constrói? Você identifica, constrói e aperfeiçoa. Eu posso te falar uma do seu Código Pessoal de Cosmoética? Só uma pergunta cretina. Em 2009, que terminou faz 2 dias, você aumentou seu peso? Então, em 2010, eu te recomendo ver esse peso que você aumentou. Quantos quilos? 11. 9? 11. 11. Ó, eu, na condição do seu avô, acho que você precisa tomar atitude. Gente, ele está começando a ficar com bochechão redondo. Daqui a pouco a gente não vai te conhecer mais. O povo vai chegar aí e vai te desconhecer. 11 quilos ele aumentou, muita coisa. Agora, o que será que aconteceu com ele? Isso aí tem. Precisa examinar. Ó, outro caso para vocês estudarem. Já foi examinado, já, professor. Já foi? Está em fase de... Está em caso de recuperação. Já. Professor, outra coisa, na segunda página, eu acho que o senhor já falou até, na efeitologia tem um A, depois de macetes aí. Tinha um A a mais. Tá certo? Tá, e uma última dúvida aqui também é o seguinte, na personologia... Qual? Personologia, na penúltima página, o senhor colocou essa número 8 aí, gigante com pés de barro. Queria entender melhor. Gigante com pés de barro. O que tem? Não entendi. O que seria esse cavalheiro da indústria? Gigante com pés de barro, o cavaleiro da indústria. Cadê a Emi? Está aí, Emi? Fala para ele, por favor. Página 83, gigante com pés de barro, o cavaleiro de indústria. Emi é doutora nesse assunto. Mas isso aqui você me pegou, porque o gigante com pé de barro a gente sabe. Eu estou imaginando que seja um cavaleiro sem cosmoética, que seja grande, né? Sociedade sem cosmoética. Cavaleiro de indústria. Agora veja, essas expressões não são nossas, é o povo que já criou isso aí. O gigante com pé de barro, cavaleiro de indústria. Então, por exemplo, você vai notar, às vezes tem uma fábrica, por exemplo, que está poluindo o ambiente, jogando tudo no rio, com opção de coisa, e eles acobertam aquilo, fazendo distribuição de uma coisa, tapeando o povo, 1 milhão de coisas. E aí vem o cavaleiro de indústria, quer dizer, é o processo do lobismo que eles fazem, aquelas condições todas que tem. Outra coisa, tem um monte de filme americano sobre esse assunto. Você já viu, né? Um dos últimos que eu falei aqui esses dias, o povo até queria ver o filme, como é que é. Então, tudo é um problema de poluição aí no caso. Agora, tem muita coisa, é bom você ver na internet, pega na internet e vê as duas coisas, que são expressões que alguém criou aí há muito tempo. Pode falar. A minha mãe é super católica, né? E teve um tempo que ela aceitava melhor as ideias da Conscienciologia, quando eu estava mais próximo da Conscienciologia. Agora, tudo que eu vou falar, assim, eu sinto um maior distanciamento. Eu queria saber da opinião do senhor se eu devo entrar com essas ideias mais... Não deve forçar nada, não. Agora, você tem que ver só uma coisa. Por que ela mudou? Isso aí é bom examinar, porque às vezes tem outras coisas que elas estão mudando, vocês ainda não perceberam. Às vezes pode ser uma doença. Quantos anos ela tem? Quanto? Pois é. Tem que examinar. É nessa idade que a gente começa a ficar gaga, meu caso. Você devia isso aí, o que é que tem. Agora tem que perguntar para ela qual o motivo, examinar com calma. Agora não deve forçar nada, não. E se o negócio está assim, é deixar, porque a pessoa às vezes nessa idade não muda mais. Aqui já está consolidado, entende? Engessou, congelou. É difícil. Professor, qual a principal etiologia para a pessoa se tornar um ator de teatro? A etiologia. A principal causa, etiologia, de a pessoa acabar se tornando um ator de teatrão, é o poder em si mesmo? É o egão? O que seria essa causa? Olha, geralmente a pessoa que... Existe uma expressão popular que é assim,
Um roubinho leva a um roubão. Uma mentirinha leva a um mentirão. Você está entendendo? Com o passar do tempo, para você cobrir uma mentira, você tem que falar outra. Daí a pouco tudo é mentira. E outra coisa, a hora que você começa a repetir aquilo demais, se torna verdade para você. A hora que se torna verdade para você, você é capaz de resistir a tudo e dizer que aquilo é verdade. Então, o ator de teatrão envolve isso tudo aí. E mais alguma coisa. Começa as pequenas coisas, efeito cascata, até chegar no ator, de maneira geral. Mas existe o poder, né? A pessoa quer chamar a atenção também, ela quer, de certa forma... Em geral tem o processo aí, é preciso examinar como é que é a pessoa, o temperamento dela, o jeitão que ela é, né? Agora, olha aí no estrangeirismo o que eu falo. O estudo do cast do teatro, do cinema e da televisão. Eu andei examinando isso demais em Hollywood para ver, porque eu sempre fui fascinado para ver o processo de personalidade. Agora, a escolha do casting, que é o elenco daquela peça, daquele filme, essa pessoa está se preparando para ser evolucióloga. Quem é doutor em bom casting, sabe escolher. Eu, por exemplo, estou falando em casting aqui hoje, e não estou falando de ator. A hora que eu falei dela lá, que é a Miss Energia, a hora que eu falo do Luiz, esse é o meu dedo que está mostrando de casting, de escolher a pessoa. Olha as pessoas também que trabalham comigo, como é que são escolhidas a dedo, uma opção delas. Mas tudo eu escolhi depois que ela se apresentou. A predisposição em primeiro lugar. Agora, quanta coisa não tem assim na vida? Eu vou mostrando. Esse é o casting. Uma das coisas que eu fui ver em Hollywood, eu queria conhecer, todo mundo fazia isso. Às vezes, tem muitas mulheres que tomam conta disso. E as mulheres mas tem gente que me falou, Valdo, não vai no bico disso não. Quando tem mulher que está fazendo elenco, ela é boa para escolher mulheres. Homem não. Tem disso. Eu depois confirmei que realmente eles têm razão. Entendeu? Porque você escolher um ator que é a cara daquele personagem, isso, primeiro, você tem que ter um elenco, um leque de personalidades enorme para escolher, para ver como é que é, e conhecer a tendência de cada um. Pô, são transmentores essas pessoas. É ou não é? Evoluciólogo. No caso das empresas, escolheu o bom funcionário também, né? O headhunter, né? Escolheu o cara certo para o local certo. A empresa precisa muito disso. Agora, em Hollywood foi que eu aprendi mais. Eu aprendi mais lá do que nas empresas. Lá é impressionante. As pessoas, como sabem, elas às vezes escolhem determinado ator por um cacuete dele. Aquilo identifica a pessoa e eles vão, vamos dizer, repetir aquilo em muitas circunstâncias. Está entendendo? Que aquilo é específico dele, fora de série. O senhor comenta aqui também na pensinologia, no holopensene da traição, né? Atualmente estou assistindo aquela série Roma, é uma série é um seriado com várias partes sobre a Roma antiga, e na Roma a traição era muito comum, né? Alguns resquícios disso pode vir também para a atualidade, a pessoa acabar... Não, é bom você dar um passeio lá para o Brasília. Fica lá uma semana. Vale a pena. Olha só o processo de traição oficial que existe daquelas pessoas que mudam 8 vezes de partido. Isso que é traição maior do que isso? Só isso aí já faz pensar, né? O negócio é muito sério. Tem alguém para perguntar? Tem. Eu. Tem um amparador que está perguntando. Então, o amparador da consciência ainda. Então, falar em traição, né? Traição ao povo, no caso, né? Você ouviu falar de um livro, O Chefe, que o cara não conseguiu publicar, agora ele publicou através da internet, um jornalista? Não. Né, dizendo 403 dias do mensalão, mês a mês, o que houve, né? Saiu isso aí, o pessoal pode até consultar. Ele não conseguiu, tentou em 2 editoras, todo mundo vetou, editoras grandes, né? Nossa, que vergonha, hein? O Chefe, o nome da... Tem um site só do livro. Fala mandar o livro para cá que a gente publica. Não, pode fazer o download, Já mandei para a Adriana, que ela vai poder passar. Depois vale a pena do nosso estudo aqui da Cognópolis. Isso. Mensalão é um negócio sério.
Agora, parece que o negócio está virando também, não é só mensal, não é diário agora. Não é nem semanário mais. Então, o negócio é mais sério. Claudio, aqui na B. Por favor, a página 82, detalhismo. Queria entender melhor, dentro da efeitologia, o segundo, o efeito interpresidiário das repercussões negativas da inautenticidade pessoal. Você pode expandir um pouco? O caso todo é o seguinte: o efeito interpresidiário das repercussões negativas da inautenticidade. Então, por exemplo, uma pessoa que vive num determinado lugar, igual aquele Günter Grass. Você já viu falar naquele o novelista, romancista, literato, Günter Grass. Ele era nazista e fez uma imagem com o processo dos livros, do romance dele, com uma pessoa boníssima. Quem é que leu os negócios do Grass? Tem alguém aí que leu? Pois é, não é isso? Outra coisa, ele pegou o Nobel, não sei o que, de alguma coisa nesse sentido, ganhou o prêmio, não foi isso? Hein? Pois é. Agora veja, o que é que se passa? Ele criou uma repercussão negativíssima em torno dele, depois que passou muito tempo que ele confessou. Tem um monte de gente que está confessando essas coisas depois, e fica no buraco. A situação é precária. Agora, outra coisa, esse cara que roubou lá bilhões, agora lá, e que foi para a cadeia, a mesma coisa aí também. É o efeito interpresidiário das repercussões negativas da inautenticidade pessoal. Por exemplo, ultimamente, o maior inautêntico que aconteceu foi aquele camarada dos bilhões lá da Bolsa de Minas. Agora, quando a pessoa é inautêntica, por exemplo, em relação a até um trafar que ela tem, uma repressão, às vezes nem consciente, independente disso, esses efeitos, essa interprisão ocorre, é isso? Agora, o que a gente tem que notar é o seguinte: todo mundo que é inautêntico fica escondendo as coisas. Esse escondimento, essa ocultação, isso aí dá muito trabalho. E outra coisa, nunca isso ocorre se o negócio é muito prolongado e se a intenção é negativa, porque a maioria desses casos de inautenticidade, a intenção é negativa. Então isso só piora a vida da pessoa, o ambiente dela, o holopensene que ela mexe. Então isso é um senhor problema. Você entende? Agora, o caminho é esse, o efeito interpresidiário, quer dizer, aumenta a interprisão grupo kármica da pessoa devido às repercussões. Agora, existe um outro aspecto que é muito ser pensado. É o seguinte: eu estou falando aqui, você também, essas coisas que nós estamos falando, do ponto de vista dessa dimensão. Mas pense quando a pessoa dessoma. Lembre-se do caso que eu conto aqui, um dia desse eu voltei a falar nele, do rapaz que matou o tio e que ele chamava herói e enterraram o cara como herói. E depois lá, eles falaram assim: suicida, assassino, homicida. Eles viviam falando para ele, falando do corpo. Ele veio me contar. Agora, o problema é que quando ele veio me contar, já tinha 2 vidas atribuladas, depois disso, por causa dessa história. Então ele já veio numa melhor comigo, etc., alguns séculos depois. Entende? Você entendeu isso? Você sabe da história do rapaz, né, que eu já contei. Então, isso tudo também, extrafisicamente, a ressonância daquilo é terrível. Uma consex, ela pode exacerbar essa inautenticidade na outra pessoa para tirar partido disso, então? Ela pode instigar a pessoa a ser inautêntica, de certa forma? O processo todo é esse. Agora, veja, isso aí é como diz o cara aí para escrever. Por exemplo, o eco ressoa. Você sabe, isso aparentemente parece uma redundância, né? Mas não é. O eco ressoa. Porque eco e ressonância é a mesma coisa, é ou não é? No entanto, você pode dizer assim: o eco ressoou mais alto. Tá certo? Não é
Não é redundância. Então, veja, nessa questão do eco ressoar na interprisão é terrível. Isso também não é redundância, o negócio é pior do que a gente pensa. Valdo, essa questão da inautenticidade, é possível ocorrer isso com a intenção boa de querer ajudar e a pessoa... Às vezes pode sim, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela fica sabendo de um deslize de determinada pessoa, e ela encobre aquilo, guarda. Agora, chega num ponto que ela não pode mais falar. Vai chegando num ponto que aquilo vai piorando. Daí a pouco, ela está envolvida naquilo e se torna cúmplice. A intenção no início foi boa, mas o prosseguimento terminou tudo na ilicitude. Quer dizer, o negócio. Então a pessoa tem que achar o momento correto de sair dessa situação. E outra coisa, o melhor da história é você sempre ser autêntico. Evitar tudo que seja encobrimento de qualquer ideia, de qualquer fato, de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Isso é que é ideal. Eu sei, a vida nem sempre permite isso, tem certas coisas que você tem que guardar. Uma pessoa que recebe muita confissão dos outros, que é confidente de alguém, uma pessoa que trabalha na área da saúde, ela tem que guardar certos segredos, não tem saída. Não dá para explicar. As diferenças de gerações, por exemplo, filho para o pai, a mãe para a filha, e outras coisas que tem, como é que você vai explicar aqui tudo? Processo de doença que tem. E eu, até hoje, ainda tenho muita coisa que eu tenho que guardar. Hoje, por exemplo, tem uma coisa que eu não vou guardar, eu vou falar para vocês, tá bom? O caso todo é o seguinte, lembre-se que quando levaram o menino para os Estados Unidos, para o pai, eu falei assim, não, parece que até que fizeram um caso correto. Porque, do ponto de vista da jurisprudência, é o pai biológico que deve ficar com a criança. Vocês lembram? Mas eu não sei aí o que tem. E lembra o que é que eu falei? Assim, por exemplo, você saber se o pai é judeu, o que é que está interferindo nisso. Disseram que tem problema político nessa história. Agora veja, essa turma me conhece, esse povo lá, é gente do Rio. Mandaram para mim a TENEPS. E estão explicando todo do lado deles. A criança teve contato com esse pai 4 ou 5 vezes nos últimos 6 anos, meia hora cada contato, e o próprio pai não quis ficar com a criança. Ele mesmo que estabeleceu essa meia hora de ficar pouco com o menino, nem dava bola para a criança. Agora veja, vários anos, ele teve 4 ou 5 vezes, meia hora só para a criança, mais nada. Quer dizer, é aquilo que eu falei, que tem alguma coisa atrás, tem. A gente não sabe o quê. Pois é, deve ser dinheiro. Agora, por isso que eu falei, será que com esse nome, que é judeu, eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Eu vi a notícia que ele está agora processando a família brasileira pedindo 500 milhões aí de... Professor, teve um dia que a avó desse menino pediu para o Lula o direito do garoto falar o que ele queria, né? E o Lula não falou nada, não deu retorno. Aí agora é o processo jurídico, né? Agora, pela jurisprudência internacional, é aquilo que eu falei, o Supremo Tribunal está certo. Agora, eu vou entrar com as energias, vou falar com os amparadores, para a gente ver o que faz. Eu sabia disso, não quis dizer nada, mas tem pessoa da família que eu conheço, que é o povo lá do Rio. Essa família é conhecida. Entende? Então é tudo gente mais ou menos conhecida, lá e aqui. Agora, que é esquisito até o momento, eu acho tudo muito esquisito. Agora, esse caso de falar que o pai só teve com a criança, está danado, não está? Não está muito esquisito isso? Eles têm razão. Então já tem aí uma... A gente tem que ouvir sempre os dois lados com calma. Agora teria que ouvir o outro lado para ver o que é. Nessa questão da inautenticidade ainda, né? Então, a abordagem principal aí seria a questão da assistência, né? Então, teria um limite, qual o limite da assistência seria no caso, né? Não, assistência a gente deve dar tudo que você pode. Agora, o problema não é o limite, é a natureza da qualidade da assistência. Ela tem que ser bem feita, porque senão você está pensando que você está assistindo, você está piorando a pessoa. Esse caso aí, eu peço a vocês, pensem bem sobre a criança que foi. Ele precisa de assistência mais séria, que assim que aconteça o melhor para todos, mas através da criança.
Isso às vezes vai ajudar todo mundo. Ô, Paulo, vamos ver o que dá. Aqui no caso do ator, o Fernando Pessoa mesmo falava que chega um ponto do ator que ele acredita naquilo que ele está representando e começa até a sentir as coisas, né? Que é a já explicou isso aí. É a autopsicografia, né, que ele fala. O Fernando Pessoa fala na autopsicografia. Essa criação do personagem, igual por exemplo o Hitler, o Fidel Castro e depois a descensão cosmoética desses personagens, como que se dá esse ciclo desses grandes personagens assim? Aí demora muito, né? Porque é o temperamento. Tem que ver o temperamento. Outra coisa, é o artista. Vocês são doutores de processo de arte aqui, todo mundo sabe como é que é. É isso aí. São os artistas. Como? Aí tinha umas pessoas lá no Rio que não gostavam de falar que é artista, não. A palavra que eles usavam é, ele é um craque. Quando fala assim, é um craque, sai de baixo. Isso aí é perigoso. Lá em Brasília o nome ele é peixe grande. É outro nome. Outro que fala em Brasília, não, isso é briga de cachorro grande. Quer dizer, Rottweiler, sabe? Mas a construção desses personagens, assim, igual Hitler, Fidel, isso não se dá numa vida só. São várias vidas que eles vêm construindo isso. São, porque o temperamento são milhões de anos que a pessoa chegou naquilo. Quer dizer, aquela semente da manga está começando a criar o temperamento. A gente não sabe como. Mas o problema é esse. Semente da manga. Quero fazer a relação com aquele verbete, a descensão cosmoética, que é o contrário, talvez, desse hoje, né? É isso aí. Agora, nós temos que ver muito isso para manter a glasnost, né? A transparência, a autenticidade. Nós precisamos de autenticidade nas coisas. A vida precisa muito disso. Talvez você até me disse. Agora, atualmente, por exemplo, a gente vê a falta de autenticidade que tem nos Orkut da vida. Né? É uma prova aquilo, e pública, da situação, como é que é. Orkut. Estou falando só do Orkut, porque tem outras coisas, né? Hoje tem de tudo. Você vai tuitar, vai orkutar, a televisão já está trazendo esses verbos todos. Orkutar, tuitar, é isso? E outros mais de área. Assim. Tem de tudo. Uma vez, Waldo, você até me disse que era mais ou menos 700, 800 anos. Geralmente essa... Não, isso aí é quando uma pessoa, por exemplo, ela cometeu algum fato grave. Por exemplo, matou uma pessoa e só tem agravante em torno dela. Aí é no mínimo 750. Eu estudei vários casos para ver. Agora eu estudei e depois fiz uma enquete extrafísica para ver a situação. Cheguei à conclusão que a média é 750. Nesses casos dos genocidas... Dá mais ou menos umas 7 vidas em média. Esse caso dos genocidas, se for pôr isso no exponencial, vai milhões de anos, né? Outra coisa. Então, como se resolve? Começa a passar perto do precipício da transmigração. Fica na beirinha. Genocídio é o fio da navalha, está em cima da navalha. Então tem o processo da transmigração. Como é que fica? No caso, por exemplo, que ele não vai ser transmigrado, no qual você citou até o Hitler, porque por causa da própria dimensão do processo. Como que ele resolve isso, ainda ficando no planeta onde ele criou tudo isso? Muitos desses aí, as pessoas às vezes falam nessa questão de transmigração e esquecem um aspecto muito sério. É o grupo karma. Pois é. Às vezes a pessoa para ir tem que ir em um grupo, não é só um. A questão do Hitler, por exemplo, se ele foi ou vai, não pode ser só um. Mas veja, há tanto furo com tanto lastro de raiz nessa história que possivelmente ele não deve ter ido ainda. Nem vai. Porque tem muito mais coisa para ajeitar aí. Outra coisa, quando esse povo exerce muita influência nos outros, eles têm que ficar. Foi aquilo que aconteceu, por exemplo, com a pessoa fora de série, foi Rousseau. A hora que ele mudou, ele não podia. Então, o povo fala assim, quando é que ele ressoma? Não. É muita gente que ele tem que fazer acolhimento, reorientação, veja, não é orientação não, reorientação, e depois
o encaminhamento. Como é que fica? Ele não pode se desligar disso. Ele mesmo vai pedir, não, vocês deixem que eu vou trabalhar mais um pouco, para acertar o ponto devido ao processo político, sociológico, parasociológico do assunto. Olha a lógica. Entende? No caso da transmigração também, está dando para ouvir, não? Da transmigração, pode existir transmigração positiva? Por exemplo, no caso do J. Cristo? Não, existe não. Existem as transmigrações positivas desse povo que vem para cá. E tem umas que não fedem nem cheira. Por exemplo, a do EM. Não tem sua razão de ser. Mas a do EM é mais positiva. Ele veio porque está trabalhando junto com a turma, etc. A gente não sabe como é que é isso. Sim, mas Agora, transmigrações de alto nível de positividade são de consciência mais evoluído. Mas uma transmigração negativa, ela é compulsória, né? Agora, a transmigração positiva, compulsória, por exemplo, a não fazer mal para a pessoa. Porque quanto mais avançada seja a lucidez da consciência, mais ela admite as determinações do macro-mecanismo. Então, esse negócio de compulsoriedade aí não está bem nem para colocar, nem para não colocar. Sem estudar. Vocês estão entendendo a jurisprudência aí? No caso, é a para-jurisprudência, é o para-direito da história. É isso que eu queria. Entende? É preciso pensar. Sim. Agora, uma pessoa pode ter tido uma vida que foi muito marcante na sociedade. Então, por aí ela pode, talvez... Isso não quer dizer nada. Precisa ver o que é essa marcação do marcante. No J. Cristo, por exemplo. Sim. No caso dele, talvez seria melhor ele ressomar em outro planeta até, né? Não tem nada disso. Pelo contrário, ele não escreveu nada. Não tratou nada da escravatura. Foi contra o mulherio. Esse cara está até aqui. Não estou defendendo ele. É tanto que logo eles falaram que ele ressomou como a mulher judia, logo passando algum tempo. Certo. Não é bem assim, não. Gente, vocês têm que ver as tricas, troços e trecos da interprisão grupicada. Não é fácil. Eu estou falando tricas, troços e trecos. E ó, deve ter mais coisa aí. Tem as traças, né? Tem os truques, as truculências, tem a opção de tra. Agora, Valdo, no caso do Hitler, do Jesus Cristo, sei lá, seria um paradoxo, quer dizer, a interprisão está agindo para evitar uma transmigração? Isso é um paradoxo? Ou que... Não. Transmigração também você tem que ver o seguinte: há ambiente, há vaga, é uma opção de coisa que você tem que pensar. Para onde vai? Agora, uma coisa que vocês não podem esquecer nunca: tem que pensar sempre as relações da pessoa. É muito difícil, quanto mais profundo seja o erro da pessoa, ela ir sozinha. Ela vai com a manada. A manada. Manada de o quê? Todos, né? Vocês estudam, né? Tem muito nome que pode colocar aí. No caso, assim, o líder carismático, ele cria uma personalidade de acordo com os desejos e carências daquele que ele quer dominar, né? Isso distribui também a culpa dele, né? De certa forma. Isso distribui também o karma, né? De certa forma dele. Precisa estudar, né? Tem muita coisa nesse sentido. Dessas celebridades maiores, você já viu alguma que foi positivo? A celebridade foi uma coisa positiva para a pessoa? A maioria, quando é assim, tem gente que persegue para acabar com aquilo. É o que aconteceu com Apolônio de Tiana. Como assim? Não entendi. Nunca tem um negócio de palmada favorável sempre. Apolônio de Tiana perseguiram ele para ficar o J. Cristo no lugar. E ele é muito superior ao Cristo. Pelas coisas que a gente sabe das coisas. Não dá nem para comparar. Entendi. Como é que fica? Quer dizer, se a pessoa for muito pública... Agora, o melhor da história é o seguinte: toda pessoa perseguida, ela ganha. Toda pessoa perseguidora, ela perde. Então, acabou. Dentro da cosmoética, da interprisão, isso é um fato. Então, vamos pensar bem nisso. Não é?
E esses atores que, por exemplo, o artista começa a ficar famoso, depois entra na droga, na depressão, isso... No roubo, começa a roubar bobaginha, porque... Cleptomania. Isso tende a ser mais a carência da própria pessoa, ou heteroassédio, ou varia? Tudo junto. Primeiro, o autoassédio dela, a carência dela, o autoassédio. E aí vem o assediador. Outra coisa, às vezes, pelos filmes, você vê aquele filme que é mal assistido. Examinar isso. Muitas vezes a gente acompanha a carreira do artista, vai piorando conforme o filme vai piorando junto. E você vê isso aí. Não, tem uns que criam um personagem que é ele mesmo. Ele na vida normal é assim. Ele é diretor e ator. Aquela Joan Crawford. Era difícil. Teve uma que eu conheci também, que essa aí a gente já jogou muita energia, parece que agora está bem encaminhada. O nome dela era Lena Turner. A loura. Essa eu conheci. Mas essa também era problemática. O processo de família, as coisas, o jeito. E quando moça, ela era lindérrima. Outra coisa, uma boa atriz. Mas deu problema. Problema para ela. Valdo, aqui na página 82. Voluntariologia. O poder assistencial. Palco existencial, interassistencial da instituição consciência ocêntrica. Como é que é o palco existencial, interassistencial do CAEC e do tertuliário? É isso aqui. Nós temos que ver esse palco. Esse aqui é um palco literal. Literalmente é um palco. Né? E outra coisa, vocês já estão se projetando para a próxima vida. A hora que vocês aparecem aí, ó, que aquelas câmeras estão registrando vocês para o seu auto-revezamento. Isso é impressionante pensar. Seu palco existencial e interassistencial. Agora, outro ponto aí na mesma página, em códigologia. Você escreve aqui, a inexistência do CPC. Tem pessoas que não têm CPC? O marginal não tem CPC? Do Código Pessoal de Cosmoética. Você está perguntando o quê? A inexistência do CPC. Eu pergunto, o marginal não tem CPC? Companheiro, aqui tem um monte de gente que não tem CPC. Escuta. Aqui, com todo o curso intensivo, tem um monte de gente que não tem CPC. Aí na rua não tem ninguém que tem isso, não. Mas assim, como é que fica? O que a gente pode explicar mais sobre isso? Tem mais alguma coisa? Explica aí, vamos. Fala aí. Luiz quer saber se um bandido, um marginal, está sujeito à cosmoética. Não, não é isso, não. Por exemplo, uma pessoa que, digamos, tem uma vida anticosmoética, mas tem filhos, mas ele tem um código com os filhos, respeito aos filhos, respeito à mulher. Não é isso um princípio do CPC? Por exemplo... A maioria não tem CPC. A pessoa não sabe o que é cosmoética, que código ela vai ter. Escuta ali o que o Alexandre vai falar. Eu quero que vocês se expliquem. Como um processo mais instintivo. O código de cosmoética, no meu ponto de vista, exige reflexão, exige autopesquisa, conscienciometria. Não é isso, existem os itens evolutivos dentro do processo moral, muito sério. Como é que fica? CPC. Isso que você está falando pode acontecer no meu ponto de vista, mas se é algo mais instintivo. Tem gente que ainda não tem o seu CPC, pensa bem na porta que ele tem. Eu entendi a pergunta dele em termos assim, que existe talvez para todas as consciências, até naquelas mais primárias, uma moral incipiente. Isso todo mundo sabe. O Hitler tinha a moral dele.
Tem que matar todos os judeus, não pode matar só um. Era moral. Isso é a moral dele. Quer dizer, o que adianta isso? Ser moral? Por exemplo, existe o Esse código... negócio de moral varia muito. Por exemplo, existe... Palavra para palavra. Não, não estou falando de moral. Não estou falando de moral. Estou falando, você criou da inexistência o CPC. Pois é, inexistência. Se aqui ele pode acontecer essa inexistência, lá fora ele é inexistente. Luiz, é uma ética cósmica, cara. Não é uma ética para a pessoa sozinha. Eu sei. Entendeu? Pensa nisso. Não é uma ótica, não é uma não, eu sei lo que es moral, humano, lo que es moral, eu sei. Sim, não, está claro. Me chamou a atenção a pergunta, que a inexistência é o CPC. Pois é, a inexistência. Tem que falar que tem CPF, Lembrei do negócio do meu primo, que 12, 13 Fala alto aí. Lembrei da história do meu primo, que com 12, 13 anos de idade, a gente falando sobre Conscienciologia. Um dia que a gente foi falar contigo aquela em Ipanema, e sobre religião e tal, né? O que seriam, por que existem mandamentos na religião e tal. O garoto tinha 12, 13 anos de idade e falou: mandamento é regra para quem não cumpre. Eu até falei contigo. Menino. Esse talvez tivesse já. Né? Professor, lado B. Sim. Aqui. No Personologia, na página 83, o item 1, o senhor fala do amigo de Peniche. Aí eu fui pesquisar aqui porque eu não sabia, eu não conhecia essa expressão. Sim. E aí vi, né, que a cidade de Peniche tinha até esse pejorativo. Aí me lembrei que o primeiro ECP3, que ocorreu em Portugal, foi feito na cidade de Peniche. Foi. Então, o que você pode falar que eu estava lá... Eu não falei nada, porque eu não sou besta. Isso você pode falar hoje? Já se passaram... Eu não sou besta. Eu não falei nada, eu fiquei quietinho, mas nós estávamos trabalhando. O negócio é esse, a turma toda está trabalhando lá com vocês, com todo mundo. E nós agora, amigos de Peniche. Esses amigos de Peniche. É o que tudo indica. Agora, é muito bom, sabe, a gente colocar de vez em quando essas expressões para melhorar os conceitos do processo cultural do povo. Agora, eu estava vendo aqui que em 2000... Você veja bem, você não sabia nada do amigo de Peniche? Se você não sabe... Mas eu não esqueci que você tem alguém aqui sabe de amigo de Peniche? Tá vendo? É um negócio. Eu já tinha visto que o José Bonifácio lutou lá na época da guerra, lá do negócio de Napoleão em Peniche, mas eu não tinha... esse Potantinho eu sabia, mas eu não sabia que havia o pessoal de Peniche já tinha esse rótulo em Portugal, né? Como sendo traidor. Para quem não sabe, seriam falsos amigos. E eu estive vendo que em 2006 eles fizeram um evento, professor. A cidade de Peniche fez um evento para ver se limpava. Foi. E daí? Agora, mudando a história. Ó. O promotor da Justiça de Cambises. Essa você conhece, Justiça de Cambises. É bom examinar essa também. O número 09, é o juiz Lalau. Sim, o Lalau. Esse também aí isso aí já fazia cosmograma na época. Mas Peniche não. Cambises. Agora é bom a pessoa pensar, né? Agora, mudando é o seguinte: doutor da mula russa, o vendedor de pílulas placebo, está aqui a melhor coisa que tem para o seu cabelo que está caindo. Tome essa pílula que você melhora. Isso é do faroeste. Lá, quando eles foram para a Califórnia, o povo estava na rua vendendo. É isso aqui. É o doutor da mula russa. Professor Valdo, como que fica a questão da autenticidade da pessoa mais lúcida que interage com o ator, com esse ator anticosmoético aqui? Ou seja, a gente está vendo que a pessoa está mentindo, que é inautêntica, que a intenção é negativa, e a gente tem que... Se a pessoa prossegue junto, pode chegar a um certo nível que ela vai se acompliciar, vai ser comparsa. Então aí que ela tem que abrir o olho. O processo todo é ver. A gente tem contato, assim, é uma passão, uma coisa superficial. Você não tem nenhum compromisso, é uma coisa.
Agora, o negócio é a hora que começa a ter compromisso demais. O que o senhor fala como compromisso demais? A hora que você está sabendo daquilo há 20 anos e não fala nada. Entendi. E aquilo a pessoa está fazendo só bobagem. Já acumulou uma série de ilicitudes. Você, isso, se amanhã estourar uma coisa, ficar sabendo que você sabe, você também vai para a cadeia junto. Que é co-autora desse processo. É o problema de não ser relatado, a omissão, a leniência. Antes de chegar na condição de acompliciamento, teria duas saídas, que é ou se afasta ou denuncia, ou expõe. A pessoa tem que examinar, a cada caso a gente tem que ver com calminha, detalhes. Às vezes tem um negócio lá, pior aí que você não está falando. A família. Às vezes tem a família da pessoa. Os dependentes que podem ser prejudicados ali, ou então... Agora, o pior da história não é isso. Eu já vi casos assim que as pessoas iam falar para mim e a gente ficasse sem saída. Se ele chegasse para a família e explicasse, ele não podia confiar que aquilo ia dar, que o segredo ia para a rua. Todo mundo ia saber. Aquilo ia acabar vendo que partiu dele. Então, há uns processos difíceis. Teve um cara uma vez que chegou para mim e falou assim, olha, explicou a situação toda, depois vira para mim e falou assim, olha, eu estou resolvido a ir embora. Eu disse, o que é ir embora? Você não está pensando em suicidar por causa disso? Não, não é isso. Eu estou com vontade de ir embora com a minha família. Já arranjei até o lugar que eu vou. Assim, beleza, vai em frente. Você está bem, vai embora. Agora, a hora que acalmou tudo, fez tudo, eu vi para ele e falei assim, vem cá, o fulano não vai querer acompanhar você, né? Você já estabeleceu as coordenadas, se isso ocorrer, o que é que você vai falar? Você já pensou? O cara vai embora por causa daquilo. E aí o outro vai, não, já que você vai, eu também vou. Veja o que você vai fazer, olha bem. Arranja um lugar, pergunta para ele onde é que ele não gosta, e vai para lá. É uma saída. Agora vocês vejam, às vezes é a saída. Essa que é a saída francesa, né? Caladinha, quieto. Às vezes é uma saída. Não vai molestar ninguém. A pessoa está abençoando todo mundo. Ele não precisa estar denunciando tanto para o negócio piorar. Agora, mais tarde, ele pode até escrever um livro sobre o assunto. Depois que uma pessoa morrer, se ele conseguir sobreviver. Eu, por exemplo, estava pensando, né? Agora vou completar 78 anos. Eu fico olhando tanta coisa que eu sei. Se fosse escrever os livros agora, tem alguns até que eu podia escrever. Romance, tragédia, opção de corpo, porque está todo mundo fora do corpo. Alguns eu já encontrei com eles, já acertamos. Por exemplo, esse que a gente já acertou extrafisicamente com os amparadores, eu até podia abrir um jogo, né? Mas nem nesse eu não entro. Por quê? Às vezes tem filho, tem sobrinho, tem o neto, a neta. A vida é difícil. Eu tenho uma dúvida. A vida é difícil no processo. Com relação a esse tema. Todos os vasos comunicantes da interprisão. Quando antes você falava mais em fratura exposta, soco na cara, né? Hoje você cada vez mais é mais ponderado com isso? Não estou falando cada vez mais aqui. Eu avisei aqui, eu falei com a Cátia, estava sentada ali, falei assim, olha, eu vou começar a falar mais agora. Por quê? Certos assuntos que eu estou falando agora, você não pode mais deixar fora. É como se nós estivéssemos lá na interlúdio. Tá. Tudo tem que ser verídico, veraz, fidedigno, autêntico. Agora, a educação parapsíquica, pelo menos assim, do que eu vejo da minha mudança do início até agora, é que algumas coisas que a gente vê, a gente não fala mais. A gente pode até se afastar. Não, eu não falo, eu sou justo, mas isso sempre foi assim. Mas não aborda mais a pessoa. Agora, o problema todo é, você tem que aprender a saber o que é fratura exposta e o que é soco na cara. Tem que saber o que é isso. Outra coisa, o soco tem que ser bem dado, porque senão você mata a pessoa. E a fratura exposta tem que ser bem feita, porque senão infecciona. Estou te falando tudo como é que é, são as consequências daquilo que tem. Agora veja,
Isso é impacto-terapia. Agora, a impacto-terapia começa pelo princípio da descrença. Isso ajuda demais. Se você expõe o que é o princípio da descrença, a pessoa já começa a entender. Às vezes, assim, por exemplo, tem uma situação e a pessoa te pede um acompliciamento ou manipula para ter um acompliciamento. Naquele momento, você pode dar o passo atrás e dizer: agora eu não vou mais contigo, pode ir sozinho. Lógico, mas e a pessoa, ficando ou não com raiva, você agora, o ideal é fazer isso no primeiro dia. Na primeira vez que você vê? Na primeira vez já falar, sinto muito, isso não dá. Agora, se a pessoa está numa condição difícil, você dá uma desculpa. Isso eu não posso porque tenho fulano, eu tenho problema, tem isso. Sempre se arranja aí uma desculpa que é omissão superavitária. Homem super. Olha bem o verbete que tem aí. Homem super. Tá. E com relação... Posso? Quando você fala aqui em Principiologia, página 82, no princípio da insustentabilidade da mentira, pode dar uma discorrida para nós sobre isso? O problema todo é o seguinte: a mentira, ela é praticamente em si, a rigor, insustentável. Às vezes a mentira, ela vive aí dezenas de anos e vai bem, conseguiu sustentar. Mas, cedo ou tarde, ela aparece. E o pior, quanto mais ela demora a aparecer, às vezes também pior fica. Então, esse processo precisa de ser estudado seriamente. A insustentabilidade da mentira. Agora, outra coisa. Na vida moderna, da internet, do Orkut, do Twitter e do Kindle, tudo é possível aparecer mais depressa. As mentiras nunca duraram tão fugazmente como agora. Antes elas duravam mais, hoje já não duram mais. Cedo ou tarde a coisa aparece. Você joga até as mentiras que aparecem na mídia, em pouco tempo o negócio vem a furo, sobe, vem à tona, aflora para a realidade. Então esse processo aí do princípio da insustentabilidade da mentira, hoje ele é mais ainda intensivo, né? Mais sério, mais abarcante, muito mais vasto. E outra coisa, vasto, você põe lá, devastador. Ele é muito maior, é muito mais forte. Do ponto de vista da psicologia, assim, a pessoa que tem o hábito e o gosto pela mentira, que uma mentira atrás da outra. Sim, mas isso aí é problema fácil, né? A pessoa vê logo. Isso aí não tem jeito. Agora, a mentira ruim é aquela que alcança o processo da pecado destrutiva. É aquilo da história aí popular, mas que isso acontece. A pessoa estava lá nadando, um estava nadando lá em cima, o outro cá embaixo. Há um monte de gente cá embaixo. Aí lá de cima começa, socorro, socorro, e acabou. Eles foram lá para ver, aí ele fala assim, mentira, bobagem, falou uma opção de coisa. Faz isso a segunda vez. Ninguém já começou a criar problema, alguns só que apareceram, já não foram todos. Na terceira vez, aquilo era real, eles não foram, ele morreu. Quer dizer, o processo de mentira, quando é assim, é problemático. Agora veja, essa aí é uma mentira de troça. É bem suave, mas serve de exemplo para a gente ter uma noção do que é. Então, mentiu é um problema. Tem que lembrar disso. Tá certo? Agora, tenho ainda dificuldade de entender por que o psicossoma reage com emoções, mesmo tendo um arcabouço mental somático relativo ou alguma compreensão maior sobre o discernimento, no caso específico de uma abordagem interassistencial extrafísica. Tive uma projeção junto com os amparadores e me emocionei com a assistência energética realizada a uma criança. Como melhorar com maior efetividade? O problema todo é pensar no discernimento o tempo todo. Levar a vida mais a sério. Amadurecer mais depressa. Isso não tem milagre. A solução é só essa, não existe outra alternativa. Em virtude das nossas retrovidas, quando temos um contato com uma consciência determinada retrovida,
Uma das tendências é teatralizar o que já ocorreu no passado, fazendo mimeses. Como manter nossa autenticidade sem essa influência forte do nosso passado? Olha, eu não acho que isso aí serve para tudo, não. Isso aí é uma reação, mas nós não podemos colocar o negócio da generalização, como é que é perigoso. Isso é generalização, não é bem assim, não. Você encontra com a pessoa de outra retrovida, ou você tem simpatia, antipatia, ou você ficou neutro. Isso aí depende do que é. E tem que examinar como é que é. Se o negócio é muito profundo de simpatia, entra emoção. Se é um processo de raiva, tem a reflexão. A pessoa começa a pensar naquilo. Isso, de modo geral, o que acontece, que a gente pode fazer assim, uma generalização, é só isso. Na página 82, em mitologia, o senhor poderia explicar o mito do disfarce perfeito? Sim, o mito do disfarce perfeito. Eu já vi vários desses. O caso que eu estava lá, fazendo a minha pesquisa do carnaval carioca, e estava com um rapaz comigo. Aí, ele se interessou por uma moça. Agora, eu comecei a examinar a moça e falei assim, cuidado, hein? Olha bem com quem que você vai estar vendo. Agora, pelo que eu notei, e aquele negócio de estudar o processo de sexo meu, eu vi que era travesti. E o negócio foi um negócio terrível. Eu avisei, mas em pleno baile de carnaval, com aquele monte de coisa, vocês há de ver a cara do nosso amigo depois. O negócio, como ficou, aquilo para ele, não podia ter coisa pior. É como se ele tivesse afundado totalmente. Então, veja, esse é o disfarce perfeito. É o travestismo. Ele é muito comum. Esse caso eu nunca pude esquecer. O caso era um baile no Teatro Municipal. Você tem uma ideia? Quando frequentei o IPC há 15 anos, você sugeria comer carne, porque a falta dela afetava a memória. Sim, ainda sugiro. Não é assim não. Foi o caso, se a pessoa não tem outra coisa para pôr, tem que comer a carne, porque senão não recupera. Pode ser o caso, Omar. Tomei contato com as tertúlias recentemente, numa delas você falou que ao comer uma fruta como a manga, comemos apenas a polpa e não precisamos matar para nos alimentar. Você sugere com isso alimentação vegetariana? Sim, mas escuta, eu já fazia isso lá no edifício Cidade de Ipanema, lá no Leblon, com aquela coisa toda, há quantos anos? Teve até aquele cara que depois morreu, foi para o meio do mato, e eu tinha avisado tudo para ele que isso era loucura, um cara rico, tinha 31 anos na ocasião. Eu não sei se vocês aí, tem gente que lembra desse homem. Agora veja, lá eu já falava isso tudo. Outra coisa, contava o meu caso, porque o meu caso eu tinha 20 e poucos anos quando aconteceu, e contava o meu caso pelo seguinte, um dia eu queria escrever 8 e esqueci como é que escrevia. Falei assim, gente, estou louco. Houve alguma coisa comigo, isso nunca aconteceu. Aí eu fui estudar por quê. Eu estou com a hipomnésia. Está caminhando. Aí eu fui ver, era dieta vegetariana. Eu deixei, voltei a comer carne, mais peixe do que carne. Para recuperar, demorei alguns anos para voltar à minha memória. Não se brinca com isso. Agora veja, eu não mudei nada, a minha coerência é a mesma. Por exemplo, eu evito até hoje comer muita carne vermelha, mas tem lugar que eu vou. Você vai no churrasco, do jeito que fazia aqui, com a rindária, aquela coisa, você tem que comer. Você está participando da coisa. Isso faz parte do serviço. Outra coisa, estava viajando. Você vai num lugar que ninguém come peixe, que não quer saber daquilo, que não é na beira do mar. Você tem que comer carne vermelha. Agora, por exemplo, eu ia a Montauk Bay, lá, onde é que tem lá o nosso amigo? Lá é só peixe, é o máximo. Agora, caríssimo cada prato que eles fazem, mas é só peixe. De modo que o problema todo é o seguinte, depende do que é. Agora, que afeta a memória, afeta. A situação toda é pensar o seguinte, como é que tem sido a sua dieta desde a sua infância? Não pode mudar isso de uma hora para outra. Se você mudar a dieta, eu, por exemplo, eu comia só carne de porco, na minha terra só tinha porco. Mas Minas Gerais, interior, uma pobreza danada.
Era uma porcalhada que era um negócio. O que a gente vai fazer? Sou uma dessas consciências que ainda não fez o CPC pessoal. O senhor pode me dizer por quais critérios ou itens eu posso começar? De que maneira ter um entendimento claro sobre isso? O melhor que você pode fazer é pegar aí o DVD da enciclopédia e ver no Find, na busca, e buscar tudo que diz respeito à cosmoética. E ver o que a gente indica para a pessoa aplicar a cosmoética. E coloca no seu código pessoal. Eu acho que aí você não vai errar nada. E tem muita coisa, hein? Agora, ó, escolha, né? Que às vezes para colocar tudo é muita coisa. Escolha um dos itens que a gente fala. É isso? Sim. Então, da omissão deficitária e do escondimento de alguma coisa. Quando uma situação eu observo que ela é cosmoética e aquela omissão é positiva, aquilo praticamente é sepultado. Ninguém nunca mais fala a respeito daquilo, aquilo desaparece, não surgem perguntas, é como se entrasse no programa de proteção à testemunha. Não tem jeito de aparecer porque o amparo não deixa. E existe uma época em que isso é, de alguma maneira, desarmado para que aquilo possa vir a furo, porque o pior já passou. Você fala muito nas questões de assistência que você está fazendo, agora eu não posso falar porque ainda está... Não dá. E depois... Agora, a coisa mansa, existe aquele outro problema que eu tenho, que eu já falei aqui 2 vezes, vou falar a terceira, que é o seguinte, ao chegar assim aos 70 e lá vai fumaça, um monte de gente dos meus amigos, que eram mais velhos que eu, se tivesse vivo, teria 120 anos, 110 anos, 105 anos. A maioria já dessomou. Então, o que se passa? Tem uma opção desses fatos que eu sei, mas eu sou o último dos moicanos. Quer dizer, a última das testemunhas. Todos os outros já morreram. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter cuidado, eu não posso exagerar naquilo que aconteceu. Porque se eu exagerar, as consciências que estão aí vêm reclamar para mim. Isso é que é a coisa séria que eu vejo nisso. Agora, veja, eu tenho hoje uma liberdade enorme para avaliar esses assuntos. Porque não tem mais nada, não tem mais gente. O meu elenco pifou. Não existe mais. Ele não existe. Então eu fiquei para ver, o último dos moicanos, para ver o que está acontecendo. Então, eu acho isso também perigoso. Agora, ó, eu, na maioria desses casos, eu evito falar. Quando eu falo é porque eu já pesquisei tudo aqui, já vi com calma, etc. Mas quase sempre eu me abstenho. Não quero entrar nisso, deixa para lá. Passou. E a gente observa também, Valdo, que nos cursos que tem autopesquisa assim, explícita, em grupo, que as pessoas contam suas coisas, parece que depois que a gente sai dali, há um sepultamento daquilo tudo, a gente nem lembra mais do que foi falado. Às vezes a pessoa vem comentar com a gente e você não consegue sequer rememorar o caso, porque era uma coisa que... Olha, há casos que às vezes a gente guarda devido ao problema dramático da história e as repercussões daquilo na vida. Esse às vezes eu guardo. Agora, outra coisa, existe também uma saída para isso. É você contar um caso mudando tudo. Mas eu também não gosto disso, porque isso perde a autenticidade. Entende? E outra coisa, confunde o meu arquivo. Meu arquivo fica um pouco poluído. Eu não gosto disso também. Agora, há casos que às vezes você tem 5 iguais. Aí é melhor. Aí você pega um que é anódino, não fede nem cheira, inofensivo, uma coisa. Nesse ano de 2009, você atendeu um caso, depois você falou aqui na tertúlia que apareceu um menino para você lá, que o menino veio dar alguma indicação, e aquele caso está todo serenado, ele já praticamente diluiu, parece que esqueceram, ninguém mais... Por exemplo, eu não falo nada lá do processo meu de TENEPS ou FIEX. Mas há exceções que eu falo. Por exemplo, esse caso hoje da criança que foi para os Estados Unidos, eu tenho que falar, porque o negócio é de ordem pública, eu conheço a turma, sei como é que é isso, estou abrindo o jogo, também para vocês pensarem bem em favor da criança. E nesse caso aí, a gente tem que mandar energia para a criança.
exteriorizar para a criança. Ela se sentir bem, ver como é que faz. Que eu acho que com o tempo pode haver um ajuste nessas coisas. As famílias viver junto, um quarteirão de distância, uma coisa qualquer em algum lugar. Tudo isso é possível. Tem que pensar. Você estudou as centenas de biografias. Teve alguma que você cogitou publicar, mas depois viu que era melhor não publicar? Um livro, por exemplo, sobre uma biografia? Tem casos que me deu vontade, sim. Está entendendo? Mas é que é tanta coisa que você vê que precisava de colocar que não adianta uma só. Eu teria que publicar uma série delas. Teve época que eu pensei em publicar 8 biografias. Pois eu desisti. Você veja, ele trabalhou 6 anos aí, eu vi a biografia dele, que ele fez na biblioteca, que ele deu lá, hoje, para a Holoteca. Os livros lá sobre Brasília e Juscelino. Um monte de livros. E muito bem escolhido. Agora, ó, a maioria daqueles livros eu já conheci. É tanto que eu não levei nenhum para ler. Você está entendendo? Tudo é. No entanto, tinha quantos? 150 livros. Tudo específico do assunto. Ó, gente, eu estou recebendo aqui mais uma listagem de 50 itens da lista de datas relevantes. Esse é o número 2. É da Mércia e da Tânia. Essas são as minhas gêmeas aí, que me ajudam demais. Elas devem estar por aí, né? Ah, está lá. Agora, ó, eu quero agradecer, sabe? Coloca no seu caderninho lá, que eu vou pagar nas próximas séculos. Tá certo? E quero ver isso aqui. Agora, esse aqui nós vamos estudar de tudo quanto é jeito, e vendo função do intermissivista junto. Vai nos ajudar muito. Pode falar, só uma sugestão na masculinologia e feminologia, talvez incluir o mitômano. O quê? O mitômano. O mitômano é um processo da mitoteca. Isso tem aí a mitoteca já. E tem, pois é. Não, e tem a mitoteca também. E a mitomania, está falando aqui, o mito do disfarce perfeito, que a gente falou aqui. Agora, pode colocar o mitômano. É que mitômano não é, nem sempre a pessoa interpreta isso como processo de mentira. Eles acham que o negócio é pior. Entendeu? É pior do que mentira e pior do que é um troço venal mais profundo. Mas é uma, nós vamos estudar. Tá certo? Gente, tem mais alguma pergunta última aí da história? Está tudo bem? Posso passar para os comerciais? Por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 127 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online. Hoje vamos ter 3 recados. Lorela e Márcio, Semana de Invexis, Igor, Pesquisa Online TENEPS, Hernani, TAI. Antes, o Eduardo vai falar sobre meios da enciclopédia. Pessoal, boa tarde. A gente queria lembrar as pessoas que ganharam o sorteio no último dia 31. A gente já enviou e-mail para eles, para todos, que façam contato para que a gente possa entregar os laptops. Se puder vir aqui na tertúlia, a gente fazer uma entrega oficial. E também, quem ganhou os cursos, entre em contato com a IC, responsável pelos cursos, que automaticamente você já estará inscrita, né, e teria que escolher qual ECP1, ECP2 ou acoplamentário você gostaria de fazer. A gente gostaria aqui de reforçar o convite às renovações, né, no balanço existencial do dia 13 a 16 de fevereiro, nós vamos sortear um Kindle, que é o leitor digital, que cabe mais de 1.500 livros, você baixa direto no Kindle, né, ele é uma espécie de computador também, porque você, pela internet, você baixa o livro na hora ali no aparelho. Não precisa baixar no computador e depois sincronizar com o aparelho. Ele já é o seu sincronizador. Então você baixa na hora e já pode ler o livro. Tem uma série de informações a mais sobre o Kindle que a gente vai explicando aqui para vocês no decorrer dos dias aí, mais para frente. Então fica o convite, muita gente vence agora em janeiro e fevereiro as inscrições, tal o convite para fazer a renovação. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrar a todos que
Faltam 14 dias para a 7ª semana da Invexis, que vai acontecer do dia 16 até o dia 21 de janeiro. A semana da Invex vai contar com 2 cursos, iniciando com diretrizes da Proexis, ou TPIE, o congresso e um passeio no Museu Bertoni. Eu vou passar aqui para o professor Márcio, que vai falar sobre o trabalho de invexoterapia, que ele vai apresentar durante o congresso. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre esse tema, né, da invexoterapia, mas eu acho importante reforçar que o congresso vai ser um evento bastante recheado vamos dizer, de atividades, e hoje o Congresso Internacional de Invexologia, ele é um congresso que é um evento mais importante para falar sobre inversão existencial. Então, assim, você que tem interesse em conhecer mais sobre a Invex, aprofundar sobre essa pesquisa, nós deixamos o convite. O meu tema de invexoterapia é um tema inicial, né, em que nós vamos discutir sobre se é interessante falar sobre terapia no contexto da Invex. Então, dentro da pesquisa aí que eu fiz, eu comecei a questionar, e também dentro da vivência na Invex, se a pessoa ao aplicar a técnica evolutiva, ela desenvolveria determinados conflitos, situações que precisariam que demandariam uma situação específica de terapia. Então eu convido também os consciencioterapeutas a participarem, né? E estamos abertos aí ao debate lá no dia do congresso, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a pesquisa online sobre TENEPS. O acesso aos formulários dessa pesquisa, ele se encontra no site das tertúlias, logo na primeira página, no canto alto à direita. Hoje, na tertúlia, o professor Valdo, em função de uma pergunta de um teletertuliano, comentou a respeito de fazer pesquisa a respeito da fatologia dos 6 primeiros meses de TENEPS. Então, lembrando que nesse formulário, a pergunta de número 11 é justamente sobre esse aspecto. Quer dizer, com as respostas de um número grande de tenepsistas, nós vamos poder entender melhor as repercussões multidimensionais de se assumir um trabalho de assistência como a TENEPS durante os 6 primeiros meses. Ok? Convidamos todos a participar. Obrigado. Eu também gostaria de fazer um convite. Esse vai principalmente para os teletertulianos que são treinandos de ECP1, são professores em formação do ECP1 e estão fora de Foz. Nós vamos ter uma oportunidade de aceleração do treinamento. A professora Cristina vai fazer comigo, Cristina Aracaki e eu, vamos fazer o curso juntos, e nós estamos convidando esses professores que têm interesse em acelerar a formação para aproveitar, porque é a primeira vez que nós vamos ter um ECP1 inteiramente dedicado aos novos professores. Então o fórum de debates vai ser muito mais aberto, profundo, podendo responder questões pessoais. Então fica aqui o convite, mas também aos treinandos de ECP1, professores em formação de Foz. Tem alguém aqui presente que é treinando de ECP1? Para a gente avisar que fica à vontade para também se inscrever, 29, 30 e 31. Nós não vamos sortear um Kindle, mas um Kinder, um chocolate, se você fizer a inscrição ainda até o dia 15. Assim fica todo mundo convidado. Obrigada. O verbete para amanhã, lembrando que é ultracestética e a especialidade é exegecticologia. Obrigada, boa tarde a todos.